Vamos falar de política estadual, né? Seguindo esse roteirozinho aí de questões administrativas, política nacional e agora estadual. Pedro Cunha Lima, deputado federal, me diz aí, quem é o candidato da oposição? É Romero ou o senhor? Hoje, Romero se apresenta com mais força, né, entre os membros da oposição. E é um nome que me representa demais. Romero terminou uma gestão muito eficiente em Campina. A gente conhece Romero há muito tempo, confia no trabalho dele, mostrou que é um grande gestor, nesse caso de Campina, porque Campina, Laerte, é uma cidade muito difícil de se administrar, porque o orçamento é pequeno e as necessidades são gigantescas. O FPM, que é o Fundo de Participação do Município de Campina Grande, é o menor per capita do estado inteiro da Paraíba. Na divisão federativa, você entrega muitas responsabilidades para uma cidade do porte de Campina. Na saúde, por exemplo, atende toda uma região. O ISEA, a maternidade de Campina, atende quase 200 municípios, porque toda uma região vai para lá. E não tem receita que seja compatível com essas necessidades. E mesmo assim, Romero fez uma gestão brilhante. Então, é um nome que me representa em absoluto, mas eu não escondo, não nego a minha disposição, a minha energia de colocar também o meu nome como uma opção que, se lá na frente, a gente ainda tem mais de um ano, né, para a eleição acontecer. Se lá na frente houver um sentimento que fortaleça o meu nome e que mostre que há uma confiança em torno daquilo que a gente defende, há uma sintonia entre aquilo que a gente apresenta e o que os paraibanos esperam, eu estou pronto para poder exercer essa função e me coloco também à disposição. Eu acredito que mais 30, 60 dias a gente vai afunilar essa conversa para poder ter um único nome que nos representa. Hoje, né, tem o nome de Romero, tem o meu nome, outras pessoas, a senadora Daniela também, às vezes sinaliza, né, que coloca o nome à disposição, e a gente vai afunilar esse debate para poder apresentar uma agenda para o nosso Estado. A oposição aqui na Paraíba abre palanque para quem, Pedro? Isso vai depender dessa conjuntura nacional? Em termos da disputa nacional? Nacional, exatamente. Eu acredito que vai ter uma mistura, né? Porque aqui a oposição, a direita paraibana, né, se sente mais próxima da oposição, já que o atual governador, né, veio do PSB, foi escolhido por Ricardo Coutinho, está num campo ideológico mais à esquerda. Mas na oposição também tem esse sentimento de terceira via que eu revelei aqui, né? Então, acredito que vai ter uma mistura do campo da terceira via e o campo dos que apoiam Bolsonaro. São esses que estão, né, mais próximos da oposição no nosso Estado. Eu vou pegar um outro gancho, porque essa semana teve essa possibilidade de Rodrigo Pacheco ir para o PSD. E Romero é do PSD, mas tem uma proximidade com o Bolsonaro. Obviamente que eu não vou pedir para o senhor falar em nome de Romero, né, que está no encruzilhada, que pode estar no encruzilhada dependendo disso. Mas esse efeito nacional nessas escolhas partidárias podem acabar dividindo essa oposição ou não? Não, a oposição vai estar unida. E esse é um preceito que a gente vem fortalecendo e há um entendimento geral nesse aspecto, né, que a gente precisa estar unida. A oposição enfrenta o governo do Estado, que tem uma máquina com uma estrutura gigantesca, que tem uma base política, né, distribuindo os seus cargos, distribuindo as suas emendas e tudo que há, consegue ter da Assembleia Legislativa praticamente 80%, 90% dos deputados estaduais, né, dos partidos políticos, né, boa parte deles também estão acomodadas no governo do Estado, com toda essa estrutura. Então, se já é difícil unido, imagine separando. A gente tem essa compreensão, e não vai ser o debate nacional se a gente tem uma concordância local, se a nível de governo do Estado nós pensamos a mesma linha, né? Não queremos a continuidade do atual governo, até porque é um governo que se elegeu com dinheiro desviado da saúde pública, né? Todo paraibano sabe disso, que João Azevedo hoje é governador porque participou de um esquema, Ricardo Coutinho foi preso por esse mesmo esquema e por aí vai. Então, a gente tem uma sintonia local, não vai ser divergências nacionais que vai nos desunir. Tenho certeza, isso eu garanto, que nós estaremos unidos. Também não quero que o senhor fale sobre o seu pai, o ex-senador Cássio Cunha Lima.
Mas de 0 a 10, qual é a possibilidade dele ser candidato no ano que vem? Tem a minha opinião e a minha torcida. Eu torço muito que ele volte a exercer um mandato. Eu tenho muito orgulho, sabe, Laerte, da vocação pública que meu pai, o ex-senador Cássio, tem, né, de sua trajetória, da dedicação que ele sempre colocou ao exercício dessa função, da relação que ele construiu com as pessoas, com aqueles que puderam acompanhar mais de perto todo o seu trabalho, não só em Campina, né, no estado inteiro, de modo geral, aqui em João Pessoa, no Sertão. Eu encontro com pessoas que me trazem relatos e referências que me deixam preenchido de orgulho. E aí eu sou um torcedor para que ele volte a exercer um mandato, a disputar uma eleição e se a vontade dos paraibanos assim direcionar, ele volta a exercer uma função. Ao mesmo tempo, eu não vou esconder aqui, nem deixar de revelar assim, que ele vive uma fase muito feliz, muito mais tranquila, né? Conseguindo cuidar mais de si, né? Trabalhando como sempre gostou de trabalhar. Meu pai é daqueles que é viciado em trabalho, é muito disciplinado, né? Coloca sempre uma exigência muito grande no que faz para fazer bem feito, para fazer com qualidade, e ele vive um momento muito feliz que o distanciou da política. Essa distância que esse novo momento trouxe, acaba que, na minha opinião, faz com que é mais provável que ele não dispute eleição ano que vem do que ele dispute. Apesar da minha torcida que coloquei aqui, né, que ele um dia, né, volte a exercer uma função pública, porque ele, de fato, tem uma vocação e faz muito bem feito. Eu sou suspeito, né, sou filho, mas, na minha opinião, ele faz muito bem feito, né, o exercício do cumprimento de uma função pública. Vamos lá, a gente está indo para o final, mas eu queria perguntar ao senhor o seguinte: o senhor é oposição ao governo João Azevedo. Quais são as críticas? Em que pontos o governo João Azevedo falha e o senhor pode levantar uma discussão e um debate público, caso seja candidato, ou auxilie, por exemplo, um candidato como Romero numa eleição do ano que vem? Primeiro, tem alguns valores que eu coloco com um grau de prioridade absoluta na vida pública e que eu acredito que o atual governo não corresponde a esses valores, né? A integridade. Um governo precisa ser mais transparente. O governo precisa querer ser transparente. Se você for pesquisar, Laerte, né, quais são os contratos do governo do estado da Paraíba por dispensa de licitação, que é aquele contrato que você não faz uma seleção pública, uma concorrência para saber quem é mais apto ou mais eficiente, com melhor preço para poder, né, prestar um serviço, você não consegue identificar, né? Os contratos por inexigibilidade de licitação, você não consegue achar, né? Quais são os imóveis que o governo do estado aluga? Quem são os proprietários? Custa quanto? Ninguém sabe, né? Qual é o custo da Granja Santana, que, aliás, é um lugar que já não deveria mais existir? Não faz sentido para mim a Granja Santana, que é o palácio do governador, no ano de pandemia, gastar de feira do dinheiro do paraibano mais de R$ 1 milhão. De carne vermelha, de janeiro do ano passado até agora, é mais de R$ 400 mil do dinheiro do orçamento público do governo do estado da Paraíba. Então, tem que ser mais transparente, tem que combater privilégios, tem que investir em educação infantil. Essa resposta bizarra de dizer que a educação infantil é responsabilidade de município e com isso eu não me meto, isso é cruel. Porque quando você vai numa cidade pequena, né, se o governo do estado não chegar junto, não tem capacidade técnica, não tem recurso financeiro, não tem viabilidade local, porque a nossa federação deixou o restinho do bolo tributário para o município. A fatia maior fica com a União, um pedaço generoso fica com o governo do estado e as migalhas ficam com o município. Aí você pega quem tem a migalha e diz, vai lá, cuida de creche, de educação infantil. Se não tiver ajuda do governo do estado, a coisa não acontece. Então, investir em educação infantil é fundamental, ter uma postura que seja incentivadora do empreendedorismo. Quem está gerando emprego, o governo do estado, o poder público, tem que facilitar a vida de quem empreende e não colocar barreira como acontece, né? Na pandemia tiveram medidas absurdas, né, de limitar funcionamento de delivery. Não tem a compreensão que são esses espaços de empreendimento que assinam carteira de trabalho, que geram emprego, que precisam ser ajudados. Então, isso também precisa mudar. E, por fim, eu também tenho um grande sonho, uma grande crença
de ver um poder público mais amigo do terceiro setor, do voluntariado, né, de pessoas que têm projetos como o que eu vou visitar amanhã, no Renascer, em comunidade em Cabedelo, que tem uma escolinha que tem perto de 60 crianças, uma escolinha que é tocada por uma mulher, que é uma voluntária, que, no peito e na raça, sem a ajuda de um centavo do poder público, consegue pagar professor, manter uma estrutura, levar merenda, pedindo doação, pedindo ajuda amigo, pedindo... O meu auxílio mudança, que eu falei que eu faço repasse, foi para essa escolinha, para consertar o teto. E o poder público, o governo do estado não chega ali. É ilógico, é irracional você não utilizar melhor essa rede de pessoas do bem que fazem um voluntariado, né, que cumprem uma função social. Saneamento básico. A gente precisa ter uma solução. A Cagepa vai resolver. Mais da metade, ou quase metade da Paraíba não tem esse serviço de qualidade. A Cagepa vai resolver? Vai. Então, beleza, continua sendo a Cagepa. Se a Cagepa não vai resolver, vamos atrás de solução. É fazer PPP, parceria público-privada, é fazer concessão, é fazer o que está sendo feito no Mato Grosso do Sul. Vamos fazer. Não tem, o que a gente tem que fazer é com que o serviço chegue na ponta. Qual é a solução? O governador João Azevedo não diz o que é que ele está fazendo para reverter esse grave problema que é a ineficácia do nosso sistema de saneamento básico. Uma administração pública mais moderna. A gente tem, Laerte, Secretaria de Governo, Secretaria de Representação em Brasília, Secretaria de Articulação Política, Casa Civil, Secretaria da Chefia de Gabinete. Por que a gente tem essa variedade de secretarias? Porque cada uma serve a um partido. Você fatia, né, loteia esses espaços para poder as pessoas indicarem os seus e ter um projeto de manutenção do poder. Tem que ser mais eficiente, tem que ser mais enxuto. Essas 5 secretarias poderiam ser só uma, que é a Secretaria de Governo. E aí você faz subsecretarias, né? Você tem que ser mais moderno o poder público. Então, tem muito debate para ser feito. Eu acredito em um outro funcionamento de governo do Estado, né, mais eficiente, mais transparente, que combata privilégios, para que a gente possa fazer a Paraíba avançar como ela merece e pode avançar. É isso, deputado. Obrigado pela entrevista. Olha, quase 1 hora de bate-papo. Esse bate-papo vai estar na íntegra, obviamente, dividido em partes. E eu agradeço pelo espaço aí, pelo tempo e pela conversa. Um bom retorno a Brasília, agora em agosto, né? Tem alguns dias ainda para se renovar, porque tem muito debate para fazer lá. Muito debate e muito trabalho. Eu que lhe agradeço demais, Laerte, pela possibilidade, a oportunidade de ter essa conversa para a gente defender as nossas crenças, fortalecer aquilo que a gente acredita e depositar o nosso melhor, né, na transformação de um Estado, de um país que precisa tanto de um ajuste das coisas de modo geral. Então, muito obrigado por essa conversa.